Olá pessoal, tudo bom? Segunda-feira, 12 de maio de 2025, aqui na Tambelmonte, diretamente de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor com foco em tesouro direto. E de vez em quando eu dou meus pitacos, de vez em quando, de vez em sempre, né? Eu dou os meus pitacos sobre macroeconomia e questões conjunturais aí que acabam influenciando as taxas dos títulos. Com qual intuito, pessoal? Com o intuito da gente ficar bem informado e conhecer o mercado, saber o que o mercado está pensando, porque aí as subidas e descidas, os vendavais que acontecem nas taxas e nos preços passam a não nos assustar mais. E aí a gente consegue, com mais facilidade, atingir o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo, pessoal? É comprar o título e segurar o título até o vencimento. Por quê? Porque essa é a melhor forma de acumular capital, né? É a melhor forma. Você compra e você deixa o tempo fazer o seu trabalho, deixa o juro composto trabalhar para você. Bom, essa vai ser, eu ia falar live, mas esse vai ser o vídeo do colorir, tá? Do colorir e do destacar números, porque muitos títulos fizeram a taxa mínima no ano. Bom, não precisamos repetir o conteúdo do vídeo ali da sexta-feira, que vocês, pelo menos o YouTube me indicou que a audiência foi boa, que vocês gostaram. Meu muito obrigado aí. Dos fatores aí que levaram a uma queda nas taxas aí. Isso a gente já sabe. Mas vi em alguns outros canais muitas perguntas de canais de investimento que falam também de tesouro direto, mas tesouro direto não é o assunto principal deles. Mas aqui no nosso canal, claro, eu ainda vou gravar o perguntão. Eu não vi tanta pergunta sobre essa questão das taxas caindo e se ainda dá para comprar, se ainda é o momento, tá? E já vamos responder isso aí para quem está ansioso sobre isso. Claro que dá para comprar, pessoal, é óbvio. Qualquer coisa acima de 7 é espetacular. A gente só vai conseguir visualizar isso com clareza quando as taxas estiverem a 5. Aí a gente vai ver como o 7 é maravilhoso e sensacional. Só quando as taxas estiverem a 5. Talvez alguns já comecem a enxergar agora, quando o IPCA 50 começa a bater abaixo de 7. Aí você já começa a ver como o 7 é maravilhoso, né? Então, dá para comprar, mas é óbvio. Só que tem que ter um pouco de paciência. As taxas, sei lá, mês que vem, lá, como dizem, né? Eu gostei da piadinha, o laranjão, né? Daqui a pouco o laranjão lá fica brabo e fala qualquer coisa e as taxas voltam a subir, voltam para o 7,5. Pode acontecer? Pode. Pode vir um estouro fiscal aqui no Brasil de qualquer valor e as taxas irem para 7,8? Pode. Assim como podem caminhar para 6,5. Não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que acima de 7 qualquer coisa é maravilhosa. Muito bem. E acima de 6 também, tá? Mas a gente vai falar mais isso quando as taxas chegarem a 6. 9 de maio, pessoal, IPCA 29. Mínima do ano, 7,34. Preço máximo do ano, quase R$ 3.400, hein? Esse título deu uma esticada muito boa. Olha o que está acontecendo aqui nos meses, pessoal. A taxa tem caído, ó. 7,5, 7,7, 7,6, 7,4. Mas o preço médio sobe sempre. De março para maio subiu R$ 100, pessoal. Muito bom, né? Porque isso aqui dá R$ 100, dá praticamente 3%. Em 2 meses, 1,5% por mês. Tá forte, pessoal. O IPCA 29 tá rodando bem, hein? Tá rodando muito bem. E agora, pessoal, a questão... Sim, eu tô falando aqui na base da retórica, né? Que 7% sempre é maravilhoso. Mas qual é o dado técnico aqui? A gente observa o Q4, e esse título, como ele foi lançado em 23, nós temos um Q4 de um período aí de 2 anos. 6,5 ainda. Então tudo que tiver acima de 6,59 para o IPCA 29 e para aqueles títulos que não tem
2 anos de mercado, que é o caso dos novos IPCAs principais, que é o 40 e 50, a gente faz por aproximação, né? O interessante seria, talvez é um trabalho que eu não fiz, mas pegar ali as taxas do 35 e do 45 para ter uma aproximação. Mas são muito parecidas com as taxas do 29, são um pouquinho mais altas, inclusive. Então, pessoal, tá bom. Tá na dúvida, né? Ai, mas a taxa baixou, agora ele não tá mais com a taxa, tá na mínima do ano. Mas olha só, pessoal, ainda é que é 4, mesmo sendo a mínima do ano. Vamos agora ver o 40, que eu acho que é isso que acontece, ó. Aí nós temos o quê? 708, eu falei que ia ser a live do colorir. Então vamos colorir, né? 708 foi a taxa mínima de 25, R$ 1.594. Preço máximo de 25. Nós temos um Q4 confiável aqui? Não, pessoal, porque o título foi lançado em fevereiro. Então nós temos pouco tempo. Então eu prefiro 6,5, né? Prefiro olhar para uma média mais parecida com a do IPCA 29, mesmo não respeitando muito o prazo, né? Porque é meio empírico isso, tá? Mas se esse título existisse há 2, 3 anos, certamente essa taxa estaria talvez 6,6 ou 6,7, mas estaria num valor muito mais parecido com a do 29. Muito bem. Preço, pessoal, olha só. A taxa fez um movimento parecido com a do 29, subiu, caiu. E o preço só sobe, pessoal. Olha aí que bacana, né? Aqui, o que é isso aqui? É média, tá? Média da taxa mensal e média do preço mensal nesses períodos assinalados aqui. IPCA principal 50, taxa mínima de abertura, vamos colorir, 6,98, mínima aí de abertura por enquanto. Preço máximo R$ 827 também. Olha, tá dando. Eu tô sentindo, pelo menos eu, né? Eu posso falar por mim. Tô sentindo saudade desse título a menos de R$ 800, hein? Tô sentindo. E o movimento das taxas aqui, a média em maio ainda é superior a 7. Vejam, sempre subindo. É o reflexo, pessoal, é o reflexo aí do relaxamento constante que o mercado está tendo, né? IPCA 35 com juros está fora do rol, mas ele continua tendo as cotações, tá? Que a gente pode seguir acompanhando. Aqui o preço ainda está subindo, mas essa semana, pessoal, provavelmente na quarta-feira a gente já vai ter, de repente eu até faço um vídeo para mostrar isso para vocês, a gente já vai ter o preço dele reduzido sem o cupom, um dia antes, tá? Em geral é o que o Tesouro costuma fazer. Um dia antes a gente já consegue enxergar esse preço e ver como é que ele vai voltar no dia 15, que é quinta-feira, tá? Não tem muito o que comentar aqui. Ele vai amanhã, pessoal, nosso vídeo de amanhã sobre vão ser 2 assuntos, tá? O vídeo ficou meio longo, mas tem uma dica muito importante aí para o investidor raiz, né, que acompanha os leilões comigo. Tem uma dica que eu deixei para o final, muito quente, tá? Sobre os leilões e o que muito institucional faz e acaba meio que nos iludindo aí com algumas rentabilidades. Mas o que eu ia falar é que no vídeo de amanhã eu demonstro também o cálculo do cupom de juros desses títulos aqui. Bom, então o 45 também está fora do rol, não cabe muito. Tá na mínima, mas não pode ser negociado, mas eu acho que ele vai voltar baixinho. O 60, que ainda está... O que eu fiz aqui? O 60, que ainda está no rol, também atingiu a mínima, então vamos colorir, né, pessoal? 7,13 com preço máximo, 3.945, hein, pessoal? Vocês não estão com saudade desse título a 3.700? Vamos ver aqui, pessoal. 7,40, 7,33, o preço sobe. 7,24, o preço sobe. Preço subindo aí praticamente um cupom, hein? De fevereiro para maio
Subiu R$ 140. O cupom é menos do que isso. Pré-28 não atingiu a mínima no dia 9, atingiu no dia 8. Vamos colorir. Taxa mínima 13,39. Já tá no 13,3, hein? R$ 717, preço máximo. Bom, pessoal, o que falar? Por acaso, 13,39 é a taxa bruta que o Tesouro IPCA principal 35 rendeu no IPCA mais 7,8 de janeiro de 16 a janeiro de 25. Eu fiz isso num vídeo, pessoal, tá? Quando eles bateram 7,80, a exata mesma taxa. Por quê? Qual é o detalhe da exata mesma taxa? Por que eu insisto tanto nisso? Porque eu tiro a marcação a mercado da jogada, tá? E eu vejo o que o papel se valorizou como se fosse o vencimento. Como se fosse, tá? Mas não é. Como se fosse o vencimento. E a taxa bruta que o IPCA principal 35 rendeu, ou seja, inflação mais 7,8, nesses 9 anos, foi exatamente 13,39. Eu mostrei isso nos 3, 4 vídeos, tá? Quem me acompanha aqui todo dia vai se lembrar disso. É a taxa mínima do pré-28. É uma taxa boa? Teoricamente é boa, pessoal, tá? Teoricamente é boa. Mas eu confesso que eu tenho medinho, tá? Eu não me sinto muito confortável com o prefixado, porque é aquilo, né? Se a inflação bater 10, olha, nos meus IPCAs o 10 vem, né? Ou ele vem no vencimento ou ele vem no cupom de juros. Já no prefixado, a inflação bateu 10, o que acontece? A inflação abocanhou aí uma boa parte do meu ganho, né? Esse é o problema. Pré-32, vamos ver aqui. 13,74, taxa mínima, em 2 dias. Mas aí a mínima vai ficar no dia 8, né? Por quê? Porque o preço era mais baixo, 426. Olha, gente, esse papel aqui entre preço mínimo, me bateu uma curiosidade agora. Quanto que esse papel oscilou entre o preço mínimo e o preço máximo? Vamos ver, pessoal. 384 para 426. E isso se deu em 3 meses. 11,12%, hein? 11,12%. É praticamente 3% ao mês. Tá aí, ó. Papel especulativo, pessoal. Marcação a mercado. Claro, tudo é bruto, não estou calculando B3, não estou calculando imposto de renda, nada disso. Mas é uma baita oscilação, quer dizer, comprar agora, apesar de 13,7 ainda ser bastante acima do 13,39, é um pouquinho mais arriscado, né? Pré-35, vocês vão ver amanhã, pessoal, no vídeo dos leilões, como o Tesouro está vendendo pré-conjuros, hein? Uma loucura. R$ 844, preço máximo do ano. Foi a taxa mínima do ano por enquanto, sim. Mas agora tá. Pera aí, essa conta aqui, deixa eu conferir. Tá certo. É isso aí. O Q4 é 14,47. Tá, esse sim tá abaixo do Q4. Não vejam como o Tesouro IPCA tá mais tranquilo, né, pessoal? Além da gente estar muito mais protegido. E o preço máximo do ano. Renda 30, pessoal. Renda 30. Também a 7,15. Os rendas. Tá aí, ó. Pode comparar com o Q4 dos rendas. Que os rendas têm aí 2, 3 anos de mercado. E a gente consegue ver os quartis com mais prazo, né, com mais tempo do que os novos IPCAs principais, 40 e 50. Então, olha, ó, 6,5, ó, 7,15, também é a menor taxa, mas é a mesma coisa, pessoal. Claro que continua valendo a pena.
É o preço máximo do ano? Infelizmente é. Renda 35, 709. Taxa mínima, preço máximo do ano. Mas aí que tá, né? Até quando nós teremos os 7%? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Até quando a gente vai ter oportunidade de comprar esses títulos maravilhosos acima de 7%? 7,06 no 40. Olha aqui, ó, o Q4, 6,5. Acho que um Q4 bom, pessoal, para regra de bolso, assim, para ter de cabeça, 6,5. 6,5 tu vai estar no melhor quartil dos últimos 3 anos. Dá para dizer isso genericamente. Apesar dos títulos estarem batendo taxas mínimas no ano de 25. O 45, estamos também 7,04. Daqui a pouco esses títulos podem perder os 7%, infelizmente. R$ 654 é o preço máximo do ano também. E vamos olhar aqui o título da... que algumas pessoas estão especulando com ele, né? Muito cuidado. 708. Não é 702, ó, pessoal. Eu ia colorir, mas não vou mais. E não é o preço máximo do ano. Foi 169, 166, tá? Bom, nós tivemos aí um youtuber muito famoso, né? Que comprou a 7,40, se não me engano, né? O Primo Rico comprou publicamente, fez um vídeo, mostrou ali com a equipe dele, ele inclusive motivando, né, vários colaboradores dele a comprar também esse título. Mas vamos lá, pessoal. Nesse mesmo vídeo do Primo Rico, ele mostrou ali que ele comprou R$ 1 milhão, que para qualquer brasileiro normal é bastante dinheiro. E para ele, pessoal, esse é o meu ponto. Para ele mostrou também que ele tem... agora eu não vou saber dizer direito exatamente quanto, mas eram duas LCIs, né, da Caixa Econômica Federal. Pô, Caixa Econômica, né, quase risco soberano. Banco Federal, quase risco soberano, né? Então, duas LCIs da Caixa, se não me engano, 40 ou 50 milhões de reais em cada uma. Ô, pessoal, vamos lá, né? Pô, patrimônio aí, entre 80 e 100 milhões de reais, você vai colocar 1 milhão de reais no Renda Mais 65, você está colocando ali de 1 a 1,5% do seu patrimônio? Ah, por favor, né? Super tranquilo. Agora, o que nós, pessoas físicas, temos que entender? É que se nós temos um patrimônio de 100 mil reais, e isso já é bastante para muitos dos que me ouvem, a gente vai ver assim, pô, 100 mil reais, não coloca mais do que 1.000 aqui. Não faz isso. Por quê? Porque a chance de dar ruim é muito maior, tá? Por quê? Porque se você tem 100 mil reais, você colocou 1.000 aqui no 65, em último caso vai ficar para os meus herdeiros, entendeu? Se não consegue vender o título porque, enfim, a taxa não permite, ele perde para CDI, perde para tudo, bom, fica para os herdeiros. Com 1.000 reais, você tendo um patrimônio de 100 mil, tá tranquilo. É exatamente o que o Primo Rico fez. Ele com patrimônio de 80, 100 milhões de reais, colocou 1 milhão, tanto faz, pessoal, o que vai acontecer com esse título. O problema que a gente vê na internet é que as pessoas se atiram na marcação a mercado e vão all in. All in. Isso aqui, ó. Cadê aqui a maiúsculo? Não, cedilha não. All in. Esse é o problema do brasileiro, né? É all in. Aí lascou, né? Aí lascou, porque uma coisa que é para ser conta-gotas, a pessoa faz all in. Aí dá errado mesmo. Aí é o tesouro isso, é o tesouro aquilo, e não é, pessoal. Tá? Então, minha gente, com esse vídeo aí, com esse comentário eu fecho o vídeo, tá? Então, mas a ideia central aqui do nosso vídeo é o seguinte: sim, as taxas estão caindo, mas as oportunidades de investimento continuam muito boas, tá? Eu sei que alguns investidores, em virtude dessa, entre aspas, pressão do mercado, tá caindo, de repente
vão fazer alguns aportes mais altos por agora, com medo da taxa perder os 7%. Pode ser que as taxas não percam os 7%, mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Como eu falei, esse 7% ele vai virar ouro quando as taxas estiverem a 5%. Só que aí vai ser tarde, né? E o momento de aproveitar ainda está plenamente aberto. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.